Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Começando aqui mais um episódio do Pod Café, o podcast da CB. Vocês sabem, né, que tem gente que constrói as coisas e não necessariamente precisam estar no centro do palco. Não precisa estar com os holofotes em cima dessa pessoa. Mas, sem a presença dela e sem conseguir que ela esteja ali de fato, as coisas não se constroem. Hoje, o Pod Café recebe uma das pessoas que mais me motivam a continuar dentro do meu trabalho, mas também uma das pessoas que mais me inspiram enquanto mulher. Ela é sinônimo de força, hoje é diretora operacional da Universal Franchising e, para além disso, é uma mulher que carrega consigo muita sabedoria e sonhos. Eu gostaria de receber Thaís Correia. Muito obrigada, Via, pelo convite de participar aqui com você hoje. Estou muito animada e ansiosa para falar um pouquinho com você. Nós que estamos felizes em te receber, ficamos muito felizes mesmo quando você aceitou o convite. Aqui no Pod Café, Thaís, a gente sempre abre com uma pergunta. Hoje eu queria saber de você com que você está tomando o seu leite nude. Estou tomando com bastante amor, com o coração cheio de fé, cheio de esperança, porque eu acho que é assim que a gente tem que começar nossos dias. Muito bom mesmo. Thaís, você cresceu em São Paulo, né? Nasceu e cresceu lá. Depois de um tempo, mesmo em um espaço onde as pessoas falavam que não poderia ter acesso, você morou fora e depois de anos veio para Minas Gerais, que é onde você reside hoje. O que dessa trajetória você sente, assim, que lá de trás você ainda carrega até hoje com você? Eu acho que é a minha coragem, porque eu acho que nada que a gente faz na vida, se você não tiver coragem, você não avança. Eu continuo com a mesma perseverança e eu me considero uma pessoa extremamente resiliente e adaptável às mudanças. Então, aquela frase de vai com medo mesmo, ela encaixa muito bem no meu perfil. Então, foram muitas mudanças na minha vida. Foram muitas dúvidas, obviamente, na época que eu comecei a me formar como profissional, como pessoa, era uma época diferente da de hoje, como mulher. Então, o que eu carrego é aquela mesma vontade de fazer a diferença para mulheres como eu. Então, que almejam algo maior, que almejam algo melhor, que querem fazer mais por elas. Porque chega um momento da vida que a gente enxerga que não é mais sobre o outro, é sempre sobre você. Porque quando você faz, você é um agente da transformação. Então, acho que é isso. E, assim, você é publicitária por formação. Isso. Como foi escolher essa carreira? Porque agora, com tudo que você falou de transformação, de acessar e mudar a vida das pessoas, assim, a publicidade tem muito disso. Porque a gente entrega umas coisas para as pessoas que realmente é para mudar. Como foi escolher essa área, assim, essa carreira? Na verdade, não era essa a minha primeira opção. Eu tenho um lado artístico que eu descobri muito cedo. Então, eu tenho muita facilidade com pintura, com desenho. Eu gosto da parte artesanal. Então, eu descobri isso muito cedo. Gostava muito, vivia num universo que era só meu. Então, sempre as brincadeiras, eu acabava brincando sozinha porque eu queria esse universo da criatividade. E aí, eu sempre olhava ou para o lado de arquitetura ou, como as pessoas falavam, você é uma boa... É bom conversar com você, você traz conforto. E aí, eu pensei no lado da psicologia. Então, eu ficava nesses dois mundos. Quando eu fui viajar para fora, quando surgiu, na verdade, a primeira possibilidade de eu viajar para fora, antes de eu ir, de fato... eu queria fazer comércio exterior, porque eu falei, eu acho que está mais conectado. Então, na hora que eu olhei todas essas possibilidades, eu falei, eu tenho que entender, primeiro, minhas reais condições, porque esses cursos não são cursos comércio exterior, arquitetura, não eram cursos baratos na época, então eu tenho que entender minha atual realidade. Não posso largar o emprego para fazer uma faculdade fora, porque os locais onde haviam esses cursos bons, que tinham representatividade, tinham nota máxima, não eram perto da minha casa nem do meu trabalho. E aí eu fui, de fato, pela eliminatória. Então, assim... Eu fiz um checklist. É mais ou menos isso. Meu teste vocacional, porque todo mundo faz teste... Eu acho que a maioria das pessoas que vão se formar, ela faz um teste vocacional
Porque a gente não quer errar, a gente não quer atuar em algo que a gente não goste. Eu tinha muito medo de atuar em algo que eu não gostasse. E aí eu fiquei entre psicologia e publicidade, e eu acho que a publicidade ela traz um pouco da psicologia. Eu estudei muito tempo neuromarketing, eu estudei muito tempo o comportamento das pessoas, como que as pessoas pensam. Porque a publicidade, ela é isso. Eu te ajudo a decidir o que é melhor para você. É mais ou menos isso. Eu te conduzo a decidir o que é melhor para você. E aí eu me apaixonei por esse mundo. E acabei influenciando muitas pessoas a mudar de curso para fazer publicidade também. Porque, de fato, quando eu comecei a fazer, aquele universo era tão encantador para mim. E tinha tudo de que eu mais gostava. Então, eu conseguia ir para o lúdico, eu conseguia ir para o criativo, eu conseguia me comunicar com as pessoas. E eu sempre tive muita dificuldade com a comunicação, por ser uma pessoa muito tímida. Então, essa questão do relacionamento através da arte era algo que me encantava muito. Então, foi onde eu me encontrei. E que abre portas até hoje para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive. E de publicitária, ao longo toda essa jornada, como foi chegar até diretora operacional de uma grande marca e de uma grande franqueadora? Assim, como foi esse caminho? Bastante inusitado. Muito inusitado mesmo. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse lado meu. Eu acho que todo mundo tem ambições. Mas as minhas ambições nunca foram financeiras. Eu acho que as minhas ambições foram sempre de transformação, de fato. Como mulher, eu gostaria de ser espelho. Então, eu sempre planejei... E isso é muito até curioso, porque para uma pessoa totalmente tímida, que tinha muito medo de palco, eu sempre soube que para eu ser espelho para alguém, eu teria que subir num palco. Eu nunca gostei de holofote, mas eu teria que estar ali, né? De ter luzes voltadas para mim. E eu sempre quis ser esse agente de transformação, de fato, para as mulheres. Eu gostaria que as pessoas olhassem da onde eu vim, o meio em que eu cresci, as possibilidades que eu tinha e que eu consegui chegar. Só que eu nunca fiz muito esforço para isso. Eu acho que, de fato, foi através do meu trabalho. Principalmente porque, no meio que eu cresci, na geração que eu vivi, era uma geração que a mulher, ela, de fato, não tinha muito valor, a mulher era considerada burra, ineficiente, era a do lar e, ainda assim, fazia um do lar bem meia boca. Então, isso, para mim, era algo muito incômodo. E eu queria ultrapassar essas barreiras. Eu não queria que nós, mulheres, fôssemos vistas dessa forma. E eu sempre briguei muito por isso. Não me considero uma pessoa feminista, mas eu acho que a mulher ela tem que ter o seu lugar de respeito. E eu falo muito sobre isso na minha vida pessoal, muito disso na espiritualidade. Então, eu sempre me conectei muito para atingir o que eu quero. Então, eu sempre falava com Deus, eu tenho minhas dificuldades, as minhas limitações, sou muito tímida, não quero aparecer muito, mas eu quero crescer para mostrar para as mulheres fortes, que querem muito, que elas podem, que elas vão chegar lá, que vieram de onde eu vim, que elas podem chegar lá. E que elas podem construir sua carreira e serem brilhantes no que elas fazem. E eu acho que eu trabalhei tanto, eu me empenhei tanto, e eu, de fato, eu me considero uma workaholic porque eu coloco meu sangue. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre coloquei elas como parte da minha vida. Então, eu me doava muito, eu atuava muito, eu trabalhava muito para que eu fosse vista como uma excelente profissional. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei como assistente de marketing, né? Tive a oportunidade de já começar na minha área, então como assistente de marketing. Só que eu sou muito curiosa. Eu brinco que todo mundo trabalha comigo, toda vez que eu vou fazer uma entrevista e eu contrato, eu falo para a pessoa assim, seja intrometido. Eu sempre falo isso, seja intrometido. Por quê? Porque você vai conhecer tudo sobre tudo e você uma hora vai encontrar o seu lugar. E quando você conhece tudo sobre tudo, você consegue ter mais... É mais palpável o seu crescimento, o seu desenvolvimento, porque você consegue enxergar a necessidade das pessoas. Então, eu acredito que eu cheguei... Por que eu falo que foi inusitado? Eu não estava almejando ser diretora dentro da empresa. Eu estava almejando ser uma pessoa que fosse espelho para outras mulheres. E para outras pessoas também, que fosse espelho.
E eu comecei como auxiliar de marketing, e aí eu fui crescendo, me tornei gerente de marketing. E aí, como eu auxiliava muito a parte de suporte, de desenvolvimento, eu acabava entrando em várias áreas, porque eu já trabalhei na logística, já fiz expansão. Então, em muitas áreas. E aí, quando olharam, falaram... E foi meio que do nada, assim. Então, a gente quer fazer algumas promoções aqui, foi no meio de alguns franqueados do time. A gente quer fazer umas promoções. E aí, a Thaís agora é diretora operacional. E aquilo me deu muito medo na hora, né? Porque as responsabilidades, elas aumentam. Não que eu tenha medo da responsabilidade, mas óbvio... é diferente. E eu quero cumprir aquilo de uma maneira eficiente, eficaz. E aí, aquilo também me encheu. Porque aí eu entendi que eu pedi tanto que Deus enxergou que aquele seria o meu caminho. Então, não é isso que você quer? Então, é isso que você vai... É assim que você vai conseguir. E é assim que você vai ser espelho para outras pessoas. Então, isso deixou meu coração, óbvio, quentinho, porque vai te tranquilizando. Eu espero estar cumprindo esse papel de maneira... com maestria, de maneira clara, boa. Então, eu espero estar cumprindo bem esse papel. Não, tá sim. Você falou sobre essa questão de mulheres, né? De ser agente de transformação para outras mulheres. E, realmente, é algo que a gente tem muito dentro do nosso convívio, dentro da rede como um todo, assim, olhando para todas as marcas que hoje nós acessamos. Dentro da CB também, são muitas mulheres que fazem parte desse ecossistema. Muitas mesmo. E elas realmente se inspiram em mulheres que estão aqui dentro do nosso meio. Muitas das vezes, no seu caso, a imagem que reflete é você. Então, lá atrás, o seu sonho era ser agente de transformação para outras mulheres. E realmente é. Você falou, não sou feminista, mas isso é o mais cru do feminismo. Muitos dos desdobramentos que a gente tem é de... Assim, tem alguns delírios, tem algumas coisas que estão certas, enfim. Mas isso é o mais cru. E hoje que você sim, uma agente de transformação, você sente que esse peso aumentou da responsabilidade que as suas ações, o que você faz tem, ou você se sente um pouco mais leve, assim? Não, a responsabilidade, ela aumenta. Porque você precisa tomar cuidado, de fato, com o que você faz, com o que você fala, como que isso vai... O que isso vai provocar nas pessoas. Nós, como mulheres, a gente tem, de fato, as nossas emoções à flor da pele. Não tem como falar que não é. Não, a gente tem. A gente é emoção, a gente é coração. A gente também é razão. Sim. E a razão... eu acho que principalmente a emoção, ela pede muita responsabilidade. Porque se você erra o tom, você pode atrapalhar todo o desenvolvimento e crescimento, evolução de alguém, de uma marca. E, então, esse é o cuidado que eu tento ter. Mas eu também eu me considero um aprendiz. Então, eu sou uma aprendiz daquilo que eu faço diariamente. Então, toda vez que muda algo no mercado, muda algo nas pessoas, muda algo no comportamento, muda gerações, a tecnologia trouxe muitas mudanças. Então, eu preciso me adaptar àquilo e reaprender novamente. Então, eu sou uma eterna aprendiz naquilo que eu faço, sempre buscando ser responsável, porque eu sei que se eu tomar uma decisão errada, se eu tomar uma atitude errada, eu posso prejudicar muitas vidas. E eu acho que não tem nada que me magoaria mais, que me machucaria mais, se eu soubesse que alguém foi prejudicado por uma ação, por uma atitude, por aquilo que eu entreguei, que eu fiz. Então, e não eu, como Thaís, pessoa, mas o meu trabalho. Então, hoje eu represento a marca CB. E eu represento aquelas famílias, essas vidas que estão com a gente, esses empresários que estão com a gente. Então, toda decisão ela tem que ser muito bem pensada. Porque para não prejudicar as pessoas que estão com a gente ali, que estão no nosso dia a dia. Isso é muito importante, acho. Cuidado com as pessoas que passam, que estão ali com a gente todo dia, que liga todo dia, que grita, que pede. É valioso, porque escolheram estar com a gente, então escolheram confiar, caminhar junto. Você falou que representa a marca CB, inclusive, gente, uma curiosidade, o nome do podcast, o Pod Café, saiu, inclusive, da mente brilhante da Thaís. Da CB, assim, que é uma marca que tem muito de você, muito da sua personalidade. Como é imaginar uma marca que é tão adaptável, assim,
ao longo dos anos, ao longo das mudanças? O que você usa, assim, de espelho? Olha, eu tenho muito orgulho dessa marca. Eu gosto desse nome Pó de Café, então eu vou falar sobre ele. Eu gosto desse nome porque o café, ele pode tudo. E eu acho que foi quando a gente foi construindo, eu fui pensando justamente nisso. O que você pode com o café? Você pode ter boas conversas, você pode ter um momento a sós de bons pensamentos, você pode ser reflexivo, você pode ser mais incisivo, você pode tomar as boas decisões. Então, você pode tudo com café. E aí, podcast, pó de café e pó de café. Então, a gente foi juntando as coisas e aí deu a liga. Então, eu gosto muito desse nome. E eu, de fato, me identifico... Eu acho que ele se identifica muito com a marca CB, porque eu me identifico muito com a marca. Eu sou apaixonada por ela, ela é o meu bebezinho, é a minha querida. Orange, né? Vamos lá. E aí, eu acho ela uma marca que ela é integrativa. Eu nem sei se essa palavra de fato caberia, mas eu acredito que seja isso. Ela acaba englobando diversos perfis. Ela é para todos. Então, ela é possível. E eu acho que a CB, ela provoca isso. Quando você vai no ambiente dela, é um ambiente aconchegante, é um ambiente gostoso, é um ambiente confortável. As pessoas, os atendentes, os donos das cafeterias, eles são gentis, eles promovem esse aconchego, o cardápio promove isso. Então, para mim, é uma marca alegre, é uma marca descontraída. Então, para mim, isso é tudo que eu acredito que eu represente como pessoa. Então, quando eu olho para a marca, eu, de fato, me sinto dentro dela, pertencente a ela. Eu me sinto uma persona dela, pelo que ela representa. Porque eu acho que a gente precisa tornar as coisas possíveis. E eu enxergo a CB como o caminho que torna tudo possível. Através do café, através de uma boa conversa, através do atendimento. Realmente. Acho que a CB é uma marca muito adaptável. Você se enxerga nela, realmente. E se a gente for olhar, gente, aqui, são perfis totalmente diferentes, assim, né? Comportamentalmente falando. Então, somos diferentes, mas eu também me identifico por ela. Acho que isso que é o mais legal da marca. É o saber que mesmo sendo uma coisa, ela se encaixa em várias outras coisas e várias outras pessoas. Todo mundo se sente tão confortável, assim, em estar nela, porque se sente representado. Acho que é essa questão que a gente começou já falando sobre isso, né? Porque hoje você representa muitas mulheres, muitas pessoas, e a marca também acaba representando muitas pessoas, que às vezes nem voz tem, mas que sabe que ali vai ter um espacinho delas que vai conseguir falar, chegar no outro. Dá até uma coragem, assim, para ser quem você é de verdade. Verdade. A gente falou sobre você ser essa pessoa de inspiração e referência, mas quem são suas referências? Me sinto lisonjeada por isso. Agradecida, inclusive, pelas palavras. A minha principal referência, as minhas principais referências, é a minha mãe. Fico emocionada, de fato, de falar dela. Porque a minha mãe criou 3 filhos sozinha. Uhum. Então, para mim, ela é a mulher que mais representa tudo que eu enxergo como positivo, tudo que eu enxergo como um bom caminho para a vida. Porque a gente morava... Só vou voltar um pouquinho. Uhum. A gente não morava num lugar muito seguro. Então, onde a gente morava, tinha a nossa rua era uma rua sem saída e tinha uma boca ali. E aí tinha muitas, né, como a gente fala em São Paulo, muito nóia. E crescer ali, com a minha mãe trabalhando fora. A gente ficava sozinha em casa. Eu e meu irmão cuidando da minha irmã, que tem 10 anos de diferença. É assustador, porque a gente via muita coisa. Eu já cheguei, uma pessoa me parar na porta de casa e falar, segura isso aqui pra mim. E quando eu vi, era um negocinho de maconha. Uhum. Ah, você sabe que eu uso, né? Então, pera, eu vivia nesse meio. Não ir por esse caminho é pela minha mãe. Porque eu não quero ser a pessoa que ela não tem orgulho. Eu quero que ela olhe e ela se agrade daquilo que ela vê. E eu cresci sempre ouvindo, honrai pai e mãe. Sempre ouvi isso. E
para mim, isso, de fato, é a coisa mais importante. Então, eu honrar a ela, honrar tudo que ela fez, todas as batalhas, todas as lutas dela, todas as dificuldades que ela teve que passar para criar esses 3 filhos. Então, se eu cheguei aonde cheguei, é graças a ela. A outra pessoa que me inspira hoje muito é o meu esposo. Eu considero ele uma das pessoas mais sábias que eu já conheci, mais humanas que eu já conheci. Poucas pessoas, de fato, têm a oportunidade de conhecer ele como ele realmente é, quem ele realmente é, e eu sou muito grata pela vida ter me proporcionado essa caminhada junto com ele. Ele me ensina muito, me ensina muito. E eu acredito que eu tenho várias outras pessoas que têm esse significado para mim. Eu tinha uma prima, tenho, né? Ela mora fora, então eu me espelhava muito nela para eu ser quem eu sou hoje também. A coragem dela me inspirava, porque ela foi embora para outro país muito cedo e deixou a mãe dela sozinha aqui. E eu sei que quanto aquilo partiu o coração dela, mas ela queria melhores possibilidades e oportunidades. Então, quando eu olho para essas pessoas, e o que eu acho mais legal é que essas pessoas estão na minha família. Tem gente que busca as inspirações fora. As minhas inspirações estão dentro. Então, se eu sou quem eu sou, se eu tenho a criação que eu tenho, se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa fiel aos meus amigos, fiel ao meu trabalho, às coisas que eu faço, às minhas crenças, é pela minha família. Eu aprendi com eles. E eu continuo aprendendo todos os dias, porque eu acho que a gente cresce e a gente não sabe ainda de tudo. A vida ela é um eterno, de fato, aprendizado. Então, todos os dias eu descubro algo novo. Sobre o que eu quero ser, sobre o que não me agrada. Todo dia eu descubro alguma coisa. E todo dia eu aprendo alguma coisa. E se algo não me agrada, eu procuro corrigir, eu procuro falar, peço desculpas quando é necessário. E isso eu aprendi com essas pessoas. Eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente. Poderia ter ido para um caminho totalmente diferente. Mas eu quero que eles tenham orgulho de mim. E eu quero que esse orgulho vá para os meus filhos. Então, uma vez, alguém me perguntou, que tipo de mãe você quer ser? Eu só quero ser uma mãe sábia. Não sei se eu vou ser uma mãe legal, não sei se eu vou ser uma mãe, uma boa educadora. Eu quero ser uma mãe sábia. Porque minha mãe foi uma mãe sábia. Porque cuidar de 3 filhos num lugar perigoso, nesse meio, não é fácil. Então, você tem que ter uma sabedoria muito grande para conduzir essas 3 crianças. E eu tenho muito orgulho dos meus irmãos, do que eles se tornaram, de quem eles são, das pessoas que eles são. Muito orgulho. E eu sei que, de alguma forma, eu ajudei a isso. Embora eu seja filha do meio, eu sei que eu assumi esse papel e, de alguma forma, eu ajudei a minha mãe a construir isso com eles. A base ela é muito importante. Você falou sobre essa coisa das pessoas buscarem fora, né? Agora, principalmente, acho que com o avanço que a gente tem de internet, assim, é onde eu mais vejo isso. As pessoas buscam cada vez mais se inspirar ou se debruçar em pessoas que são de fora, que às vezes você nem viu, nem sabe como aquela pessoa é de verdade e esquece quem está do lado. Você falou também sobre essa questão da maternidade. Como ela vem para você? Porque a gente sabe que você é mãe de pet. Que, inclusive, as pets aparecem mais do que você até nas suas redes sociais. A gente acompanha a história delas, o que elas estão vivendo, como elas estão fazendo. Mas da Thaís mesmo ali, a gente não vê tanto. Como chega essa coisa de sou mãe de pet, beleza, agora eu vou dar uma pausa e vou agora ter meus outros filhos para agregar aqui e juntar e ser uma grande família. Como isso entra, assim, para você? Tem gente que nasce com esse desejo de ser mãe. Eu não nasci com esse desejo. Ele foi sendo construído, de fato. Quando eu olhei para a minha vida e eu entendi que o meu legado como pessoa... Eu penso assim, eu tenho tanto para ensinar, eu tenho tanto para deixar. Então, será que é justo parar em mim? Eu acho que não é justo parar em mim. Mas eu precisava entender o que é ser mãe, o que é a maternidade. E aí, eu adotei uma primeira
cachorrinha, e aí eu fui me encaixando naquele universo, porque eu nunca tive muita hora para as coisas. Então, a vida ia acontecendo, então eu não tinha hora para começar, não tinha hora para parar, sábado, domingo. E então, quando que a minha cachorrinha mais velha, a Maia, ela veio, ela mudou a minha rotina. Porque eu precisava gastar a energia dela, eu precisava cuidar dela, então ela tinha horário para comer, ela tem, sabe, ela tem o universo dela, não é só pegar um cachorro, você precisa cuidar. Aí eu fui entendendo um pouquinho mais como é. Eu sei que um comparativo, né? Ser mãe de pet, ser mãe do humano é diferente, eu sei Mas disso. ainda assim, adapta a rotina. Só que a gente precisa se entender naquele lugar. E aí eu adotei mais uma. Aquela coisa que a gente fala assim, meu pet estava sozinho, triste. Eu estava sozinho, triste. Vou arrumar mais um. Adotei um pet. Agora eu quero um pet pro meu pet. Aí eu arrumei uma cachorrinha pra minha cachorrinha. E aí veio a mais novinha, a Aurora, que ela é muito engraçado, porque assim, são 2 labradoras. E eu já ouvia muitas pessoas que têm labrador falar assim, labrador parece humano. E é muito engraçado os comportamentos dela, especificamente. Por exemplo, então eu tô no celular, se ela vê, ela já pula em cima, já bate a patinha, tipo, você não pode ficar no celular. Ela não quer brincar, porque ela não é muito da brincadeira. Mas ela não quer que eu fique no celular. Então, ela me controla muito mais do que antes, do que a Maia. Então, eu fui criando essa rotina do que seria uma mãe. Eu brinco que, às vezes, eu vou no banheiro, até no banheiro elas vão comigo. Precisa entrar, precisa estar lá do ladinho. E eu falo, gente, eu já sei exatamente como é ser mãe. Olha essas 2 aqui. Porque elas me trazem essa rotina. E não é uma rotina fácil. Mas são 2 cachorros, se viram sozinhos. Não, não é. Não. É dependente. Principalmente essa raça, que é uma raça emocionalmente dependente. Então, precisa do contato, precisa do físico, precisa da atenção, senão entra em depressão. E é muito curioso o que eu aprendi com cachorros. E eu aprendi sobre o amor. Né? É você amar alguém que chegou na sua família do nada. Devagar. Então, eu entendi melhor sobre a construção do amor. Porque a pessoa chegou na sua casa, ela está ali na sua casa. Você precisa acolher aquele ser humaninho. É um cachorro, ok, mas você precisa acolher, porque você decidiu ter. Então, você tem que tratar, tem que cuidar, enfim. E aí, quando eu recebi elas, eu fortaleceu ainda mais esse desejo materno. Então, eu comecei a ver minhas amigas sendo mãe, eu comecei a frequentar lugares com a maioria das mulheres sendo mãe. E aí, eu tentei separar, porque eu sou uma pessoa que eu me analiso muito. Então, assim, eu quero ser mãe porque a sociedade está impondo isso, ou eu quero ser mãe porque eu sinto no meu coração que eu quero ser mãe. Por que eu quero ser mãe? E aí, a primeira pessoa que fez essa pergunta para mim foi eu mesma. Tipo, por que eu quero ser mãe? Porque eu precisava entender. Porque o mundo hoje, eu acho que a tecnologia... Eu acho que o mundo sempre foi assustador. Mas com a tecnologia está tudo mais evidente. Sim. Então, tudo aparece mais, tudo vem mais à tona. Então, trouxe coisas positivas, mas traz esse lado assustador, o medo. Então, com o desejo de ser mãe, também veio o medo. Tipo, como é que eu vou proteger? Porque eu não vou ter o controle o tempo todo. E eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu fui me descobrindo isso. Eu fui descobrindo. Então, as coisas precisam sair do meu jeito. Eu preciso saber. Eu preciso ter conhecimento de tudo. Eu preciso estar informada de tudo. E com filhos, você não tem controle. Não. E como que eu fui entendendo isso? No meio das minhas amigas, das pessoas. Só que graça tem? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu construí, se eu não tiver para quem passar. Não é sobre dinheiro. É sobre humanidade. É sobre crença. É sobre fortalecimento de fé. É sobre alguém que possa continuar a transformação que eu desejei para o mundo. Porque a minha história uma hora vai se encerrar. Faz parte, é natural, é da vida. E eu vou poder ter, talvez, porque é tudo um talvez, né? Quando você tem filhos, você imagina N coisas, mas eu talvez consiga passar tanto conhecimento, passar tudo que eu aprendi, tudo que minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram,
E essa pessoinha, ou essas pessoinhas, porque eu antes eu queria um, agora eu quero 4. Nossa, Deus. Não, já quero ter que vir 4. E o que eu quero é que eles façam melhor por eles, pelo mundo, não por mim. Não é sobre mim, é sobre eles, é sobre o ser humano que eles serão. É sobre eles também transformarem vidas, pessoas, ao seu redor. Então, acho que é isso. E uma vez eu estava conversando, porque quando você quer ser mãe, e aí você começa... vou fazer até terapia. E aí você, por favor, eu comecei a fazer terapia, porque eu precisava entender melhor o que eu estava sentindo para eu ter certeza do que eu queria. Porque uma coisa que eu penso muito é, eu não quero colocar um filho no mundo, eu não quero colocar uma criança na minha vida por colocar, por um capricho. Porque eu não quero que esse ser humano sofra. Eu sei que ele vai ter os sofrimentos dele, eu sei que ele vai ter a história dele, porque é um ser humano, é um individual, né? Tem a sua própria alma ali, a sua própria vidinha ali. Mas eu quero, de fato, que seja algo significativo para ele que está vindo, ou ela que está vindo, quanto para mim. E aí, eu lembro que nesse momento de terapia, a médica perguntou ela de novo, mas por que você quer ser mãe? Que tipo de mãe que você quer ser? E aí eu falei que eu gostaria de ser uma mãe sábia. E eu falei muito de propósito. Acho que tudo na nossa vida que a gente faz, a gente tem que ter propósito. Sim. Porque se você não tem propósito, a vida perde o sentido. O caminhar perde o sentido. Então, o meu propósito hoje de ter filhos é poder transformar, é poder continuar, é poder dar continuidade a uma história, é poder abrigar, é poder acolher. Então, já não me privo mais de ser filho biológico. Eu penso na adoção. E é um lado do que eu não falo para as pessoas. Mas também eu penso que aí vem uma parte da minha crença muito espiritual. Se eu também não jogar para o universo o que eu quero, talvez aquilo não venha. E eu acho que as pessoas e o mundo, o universo, precisam entender exatamente a minha história, o que eu quero seguir, o que está dentro do meu coração. Então, eu preciso verbalizar. Antes eu negava. Antes você tem que guardar o que você quer porque tem que tirar a inveja de cima de você. Mas tem coisas que você tem que falar para o mundo. Tem coisas que tem que ser para o mundo. As pessoas precisam saber. Porque aí as pessoas e as coisas naturalmente vão se encaixando para aquilo acontecer. É isso. Não, é legal. Assim, por várias coisas que você falou, eu fui lembrando de vários acontecimentos. A minha mãe, ela é uma pessoa assim mais firme, que a vida acabou tornando ela mais resistente. E, de fato, você fala da sua mãe com brilho no olho. Se eu falar da minha, eu também fico com o olho assim, brilhando. Porque, pra mim, de fato, ela é a melhor pessoa que eu conheço na minha vida. E eu tinha um cachorrinho quando morava eu e ela. E o cachorro ficou com ela. E a minha mãe é do tempo antigo, então o negócio é tipo assim: cachorro? Eu quero saber de cachorro. Cachorro não é gente, Beatriz. Não, 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 não. Hoje ela liga, ela passeia, ela faz assim. Aí eu fui levar o Nick, que ela fala que é playground, gente. Fui levar ele pro playground, porque senão ele fica com depressãozinha. Que ela leva ele pra passear todos os dias. Tem horário, porque senão ele fica triste. Ela cuida do horário que ele vai se alimentar. A vida dela passou a ser cuidar dele. E ainda quando você fala, nada a ver, você tá louca, tá delirando. E não. Ela construiu um amor a partir daquilo. E vendo o amor que ela construiu, me permitir também outros amores. Eu não tenho vontade ainda de ter filhos, nunca alimentei isso. Quem sabe um dia, né? Hoje eu já me abro mais para essas coisas. Mas de casar, que casamento também é outra coisa que nunca ficou na minha cabeça. Hoje eu já me permito, hoje eu já falo, tipo assim, não, acho que realmente eu quero construir uma vida com alguém, uma família, tal. De filho ainda não sei. Mas sempre tive na minha cabeça que se fosse para ter filho, eu iria adotar. Muito legal. Que eu iria adotar. Só que minha cabeça era, vou adotar com uma pessoa que tem 17 anos, tá? Assim, nossa, assim. Ainda não consegui adaptar muito isso. E é legal isso, a vida permite que a gente tenha mudanças. Quando a gente acha que sabe de tudo e que tudo é aquilo, quando a gente fica no mundo quadrado, a gente não se permite conhecer outras coisas, saber de mais coisas, enxergar
o mundo de uma perspectiva diferente. E aí é onde eu acho que os propósitos se esvaziam. Quando você não se permite, quando você acha que está fechado naquilo, quando você acha que já aprendeu tudo que tinha para aprender, é onde o seu propósito se esvazia e a vida vai pelo ralo. Hoje a gente falou de 1001 coisas aqui. Queria saber, Thaís, qual que é a mistura no meio disso tudo que te representa? Perseverança, resiliência e muita fé. E eu fico até emocionada quando eu falo de fé, porque eu cresci num meio, de fato, muito misturado. Família Umbanda, por parte da minha avó, era Umbanda. Meu pai, católico cristão, porque ele frequentava a igreja católica, levava a mim e minha irmã em várias igrejas evangélicas também. Então, ele ia para os dois meios. Hoje, ele é evangélico. E a minha mãe, espírita, kardecista. Católica, kardecista, também ia para os dois caminhos. Então, eu fui entendendo várias religiões, digamos assim, para conseguir encontrar Deus. E, durante muito tempo, por não me encaixar em nenhum perfil, eu me achava uma pessoa de pouca fé. E, de repente, a vida é uma montanha russa. Sim. E eu descobri que, se você não tem fé, nada de fato é possível. Então, você precisa deixar a sua vida se encher disso. Você precisa, como você mesmo disse, a gente não se permite determinadas coisas, a gente precisa se permitir, porque os nossos medos, os nossos traumas, coisas que a gente nem lembra da nossa vida, acabam atrapalhando o nosso processo. Então, hoje, eu me descobri uma pessoa tão conectada a Deus, tão presente com Deus, e Ele tão presente na minha vida, que é algo surreal para mim. Então, quando eu coloco na escala, óbvio, a fé ela sempre vai vir em primeiro lugar, porque sem fé a gente não avança. Sim. Mas a fé ela também me faz entender por que eu sou tão resiliente, porque eu preciso continuar sendo tão perseverante para alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. Então, acho que a minha mistura é também as minhas descobertas. Muito bom. Fé nada mais é do que o ato de acreditar. Por muito tempo eu rodei, minha família também é uma mistureba religiosa, né? Que aí fé e religião a gente sabe que são coisas muito distintas. E eu ficava, nossa, eu acho que eu não acredito em nada, acho que eu não sou nada, acho que minha fé não está sendo suficiente. E aí, depois de um tempo que eu entendi que não, é acreditar. É acreditar e fazer, né, gente? Porque só acreditar não vai adiantar nada. É acreditar e sair do lugar, mas acreditando que vai ser possível. O caminho, ele aparece, mas se você não der o passo, aí, meu amigo, se construir sozinho, ele não vai. O tijolo tá ali, mas se você não cimentar, não vai. Então, é sobre isso. E tem coisas que a gente só aprende com a vivência. Sim. Só aprende com a vivência. E eu acho que eu já tenho 40 e alguns. E esses 40 e alguns, eles me trouxeram cada vez mais isso. Aprendizado, vivência, experiência e a sabedoria tão sonhada que eu quero passar para os meus. E no meio disso tudo que a gente falou, até agora olhando para frente, né, com a perspectiva do que vem depois, para onde você sente que está indo agora? Eu ainda estou construindo, mas é uma nova construção. É uma construção mais íntima. E eu acho que eu nunca parei para fazer isso. Eu sempre construí profissionalmente para os outros. Para os outros, eu acho, né? Então, agora eu estou olhando mais para a Thaís. E eu vejo um futuro mais sensível, mais humano, mais querido. Assim como o café, mais quente. Muito obrigada, Thaís. De verdade. Eu tô bem feliz, assim, por essa conversa. Queria te agradecer imensamente ter
aceitado estar aqui com a gente hoje. Foi, de fato, transformador. Muito obrigada. Já acabou, já tá acabando. Não gostaria, quero continuar aqui, porque assim, eu demoro, mas quando vai. A agenda dessa mulher, meu povo. Eu agradeço a confiança, agradeço o convite. Volto a repetir, me sinto lisonjeada de estar aqui, de compartilhar um pouquinho dos pensamentos, porque a história ela é muito longa, ela foi contada por partes, mas se eu posso dividir um pouco, então, muito obrigada por me dar voz. Agradeço. Nós que agradecemos. Turma, esse foi o Pod Café, o podcast da CB. Se você aí, ó, de casa, gostou dessa conversa, se identificou com esse papo e quer construir algo, vem para a CB. Você consegue encontrar todas as informações sobre a nossa marca dentro das nossas redes sociais. E de hoje, se eu puder deixar um conselho para você, basicamente, tenha fé. Tenha fé e se permita. Acho que dessa conversa que a gente teve hoje, isso foram as coisas principais. E também se preocupe na vida que você transforma, nas vidas que você toca. Isso faz muita diferença e te ajuda enquanto pessoa, viu? A se transformar por dentro, a se entender por dentro. Tá bom? Espero você no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.